Olá, boa noite. Estamos ao vivo para iniciarmos mais uma live e o assunto de hoje é um assunto bastante recorrente, bastante frequente, que é a seletividade alimentar, né? Como podemos tratar, como podemos entender melhor a seletividade nas crianças para que possamos ajudá-las de forma mais efetiva. Então, quando nós falamos em seletividade alimentar, a primeira coisa que nós temos que pensar é que a seletividade ela é um sintoma. A seletividade alimentar é um sintoma que nos diz o que, algum problema é a consequência de algo que esteja acontecendo com o corpo da criança, com o sistema nervoso central desta criança. Então, quais são, na verdade, a seletividade alimentar é uma reação fisiológica, Então, diante de alguma dificuldade, eu reajo modificando o meu comportamento alimentar, tornando o meu comportamento alimentar mais seletivo. Nós bem sabemos que a seletividade alimentar, por volta dos 2 anos, ela faz parte deste desenvolvimento alimentar, deste aprendizado, por volta dos 2 anos de idade, muitas crianças que até então comiam de tudo, comiam todos os grupos todos os grupos alimentares, com uma variedade no cardápio, algumas vezes, dependendo do temperamento da criança e dependendo também da dinâmica familiar, passam a querer escolher o que elas gostam, querem escolher o que elas querem colocar no prato, não é? Porque nessa idade as crianças começam a ter uma maior autonomia, começam a ter mais vontades próprias e com isso também se refere na alimentação, A criança acaba querendo escolher os alimentos que vai comer, E aí vai muito do estilo parental e da dinâmica da família em conseguir ter uma postura responsiva, e ajudar a criança a conseguir lidar com este período de uma forma saudável, que ela consiga ter opções dentro daquilo que é ofertado, que ela não deixe de comer nenhum dos tipos de alimento, que esses alimentos sejam ofertados de diversas maneiras, que o cardápio não fique monótono, Então, tudo isso vai colaborar. Então, ao invés de oferecer só a seleta de legumes, a gente pode oferecer os chips de legumes, pode oferecer legumes assados, não é? Então, essa monotonia do cardápio muitas vezes leva à seletividade, Então, é importante que a família varie o cardápio, oferte comidas. Muitas vezes nessa idade as crianças não querem parar para comer, Então, ofereçam alimentos que tenham uma característica, de que motive a criança a comer, Isso tudo vai ajudar muito neste aprendizado e nesta fase que costuma ser relativamente frequente. Agora, existe um outro grupo de crianças, que vão ter como a consequência a seletividade, mas que na verdade esta seletividade está sendo uma reação fisiológica do corpo a algum problema, alguma dificuldade que a criança esteja apresentando. Então aí nós vamos começar primeiro a entender, a compreender o porquê a criança está apresentando este sintoma. Eu acho que o mais importante de tudo é que nós consigamos nos conectar com a criança para ajudá-las, independente do rótulo. É seletiva extrema, é seletiva leve, Tem um distúrbio alimentar pediátrico, tem um TARI, qual é o rótulo que foi dado a essa criança, Eu acho que tudo faz parte de um grande guarda-chuva, que são os distúrbios alimentares pediátricos, e dentro deste grande guarda-chuva existem alguns tipos de características específicas, de dificuldades alimentares, E dentre esses sintomas, nós temos como muito frequente a seletividade alimentar, Então, quais são as principais causas dessa seletividade alimentar? Então, nós podemos ter crianças que são seletivas porque não toleram determinados tipos de texturas
dos alimentos. Então, são crianças que não se sentem confortáveis, que não sentem segurança com determinadas texturas. Então, nós temos aquelas crianças que preferem alimentos mais crocantes, nós temos crianças que não suportam, não toleram a textura de purê, alimentos com molhos, né? Nós temos crianças que não gostam de alimentos que têm dupla textura. Então, por exemplo, uma sopa, né, com várias texturas, ou a carne moída misturada com o purê, né? Então, o mais importante para os pais e para os profissionais de saúde que vão lidar com essas crianças que têm um sintoma de seletividade é, primeiro, se conectar com a criança e entender qual é o motivo desta seletividade. Então, como eu falei, pode ser uma preferência sensorial? Pode. Pode ser, essa seletividade alimentar pode ser decorrente de um trauma? Sim. Muitas crianças com comportamento seletivo podem ter tido um trauma. Mas que tipo de trauma? Pode ter tido um engasgo, né, ao ser alimentado, e numa época que às vezes ela nem lembrava, nem lembra mais quando isso aconteceu, mas ficou um registro na mente desta criança, né? Crianças que foram forçadas a comer quando não estavam, né, fisiologicamente preparadas, né? Crianças que podem ter doenças orgânicas ou que tiveram no passado e que por conta disso têm uma memória muito negativa relacionada à alimentação. Então são crianças que muitas vezes por dor, por um problema gastrointestinal, eram alimentadas e vomitavam, né? E com isso elas acabam selecionando os alimentos que deixam-a sentir-se mais segura, mais confortável, né? É necessário ter conforto e confiança para comermos. Então as crianças acabam selecionando aqueles alimentos nos quais elas se sentem seguras e confortáveis, né? E é muito importante nós entendermos quais são as reações que a criança apresenta, né, no momento da refeição, que estão levando ou propiciando essa seletividade, né? Essa criança tem medo dos alimentos ou essa criança simplesmente evita comer? Essa criança aceita os alimentos no prato ou ela não tolera nem sentar à mesa, né? Então, todas essas percepções, elas vão direcionando o nosso diagnóstico e, mais do que isso, direcionando a nossa forma de atuação com essas crianças. O que é muito importante nós deixarmos muito claro hoje, né? Sempre existiu uma crença, né? E até hoje alguns estudos ainda mostram que primeiro eu preciso mudar o comportamento dessa criança para que depois ela possa cognitivamente, né, compreender e assumir uma nova postura, aceitar mais alimentos ou aumentar, ampliar o seu cardápio, né? Com a neurociência e com o estudo, né, principalmente da teoria polivagal, do Dr. Porges, nós começamos a ter que ampliar o nosso olhar, né, e compreender que a criança possui algumas reações fisiológicas que comandam o comportamento dela e que muitas vezes não são conscientes, né? Então, algumas crianças, por exemplo, têm aquele comportamento de luta ou fuga quando vem um determinado alimento ou quando entram em algum restaurante, né, saem correndo. Isso é uma reação automática, ela não é controlável, né? É muito semelhante àquela situação em que nós temos uma crença de que determinado animal é perigoso e só de pensar nele nós nos arrepiamos, né? Se eu falar que está entrando agora aqui, que tenho uma cobra aqui, ou que eu posso ter um barulho na mata que me refere à cobra, eu saio correndo. São reações fisiológicas. Então, meus batimentos cardíacos aceleram, né? A minha boca seca. Tudo isso acontece para eu me livrar daquela situação. Isso também acontece com as crianças que apresentam seletividade, né? Muitas crianças acabam ficando ansiosas, se tornam muito ansiosas ao redor da mesa. Muitas crianças podem antecipar o vômito, né? Muitas crianças, às vezes, têm esse comportamento de evitação, não querem sentar à mesa, né? Não vão a restaurantes, não vão na casa do amigo, porque
se tiver que passar o dia para fazer alguma refeição. Na verdade, esse comportamento está protegendo esta criança de uma situação que para ela é muito estressante. E como toda situação de estresse tem um lado positivo de proteção, mas também tem toda aquela descarga hormonal no nosso corpo, né? Então, nosso processo digestório fica mais lentificado, não é? Nós temos toda a questão de sudorese, né? Nós temos a diminuição do nosso sistema imunológico, então o medo, não é? Então tudo isso colabora para que a criança tenha esse comportamento que muitas vezes nós não conseguimos compreender, né? E que muitas vezes existe um julgamento até, né? Não bate bem, é chato para comer, né? É uma criança difícil, não é? E os pais e os profissionais muitas vezes ficam tentando mudar o comportamento dessa criança sem entender muitas vezes que essas reações são fisiológicas, independem, né, da vontade e do querer da criança. Então o Dr. Porges trouxe toda essa teoria polivagal e nos mostrou que muitos dos comportamentos, né, através da teoria vago-vagal, eles são intrínsecos, eles são automáticos e eles não são possíveis de serem compreendidos, né, cognitivamente, não passa pela mente, né? Então quando nós muitas vezes estamos nervosos, a gente não fala assim, nossa, fiquei burro, emburreci, fiquei tão nervosa que eu não consegui enxergar. É a mesma coisa que pode acontecer com essas crianças, por exemplo, que têm trauma, que têm aversão, que têm medo, né? Então é muito importante, tanto para os pais quanto para os profissionais de saúde, essa conexão que se estabelece com cada criança que possui um comportamento seletivo. Porque o Dr. Porges também mostrou, através da teoria polivagal, que através da conexão com o outro, essa criança vai se sentir segura, vai se sentir amparada, né? Com uma certa empatia, que é percebida pelos sinais faciais e pelo tom de voz do adulto, que cria uma conexão com ela, que é capaz de deixá-la tranquila, aberta para aprender, aberta para compartilhar e para aprender novamente. Quando nós estamos numa situação de luta ou fuga com medo, o medo impede, o medo nos paralisa, né? Então o medo também impede a criança de aceitar novos alimentos. Quanto mais pressionada essa criança for, menos ela vai comer, menos ela vai gostar e querer esta situação, né? Porque tudo isso muitas vezes, quantas crianças olham o alimento e nauseiam e até vomitam, né? E muitas vezes, é o cheiro, é o sabor, não é. Essas crianças muitas vezes já passaram por terapias de integração sensorial, já estão bem e mesmo assim, na situação de refeição, ela não consegue expandir o cardápio ou tem comportamentos automáticos como reflexo de vômito e náusea. Será que o sistema sensorial não está bom? Não, né? Isso é uma consequência dessa dificuldade que a criança tem, né? De todo esse automatismo que é liberado no momento em que ela entra em contato com aquilo que está sendo difícil para ela. Então, não sei se eu estou conseguindo ser clara, né? Me digam aí se está fazendo sentido isso para vocês, né? Para que a gente possa avançar, né? Agora, o que nós podemos fazer para efetivamente ajudar essas crianças, principalmente aos pais que estão me ouvindo agora, né? Entender e primeiro se conectar com o seu filho, se conectar com a criança e entender de fato o que está acontecendo no corpo daquela criança naquele momento. Ela está com medo? Ela não tolera o cheiro do alimento, né? Ela tem uma verdadeira aversão, um trauma, ela não pode nem chegar perto daquele alimento. Que tipo de reação fisiológica a criança apresenta? Quais são as preferências dela? O que ela gosta de verdade, que dá um brilho no olhar e que a motiva a comer? Quais são as características desses alimentos,
né? São alimentos, por exemplo, que são mais pastosos? Os alimentos com fibra ela rejeita? Será que ela sabe mastigar? Será que ela tem essa discriminação, né, oral adequada para poder mastigar? Né? Então, nós temos que compreender desde as características, quais são as características dos alimentos que a criança gosta, né, nas crianças seletivas. Então, qual é o sabor, qual é a textura, qual é o formato, qual é a apresentação, qual é o cheiro, quais são as características sensoriais desses alimentos que a criança aceita, né? E como nós podemos, né, ajudá-las fazendo pequenas modificações e transformando até outros alimentos nessas mesmas características, para que seja um início, né? Então, isso é muito importante, conhecer de verdade o que está acontecendo, qual é o motivo da seletividade alimentar, né, em termos de preferência. Outra coisa muito importante que eu falei, né? Então, nós, através dessa teoria polivagal, nós compreendemos que a conexão, né, segura, né, a aceitação da criança, da forma como ela vai trazer uma tranquilidade e vai possibilitar com que ela se abra e aprenda. Ninguém aprende numa situação de estresse. Ninguém se sente seguro para ousar quando está sob estresse, né? Pensem na escola, a gente não vivencia isso muito, né? Então, se a professora é mais brava, se o ambiente é estressor, a criança tem mais dificuldade para aprender. Ela até nem gosta daquela matéria porque ela é muito cobrada, muito pressionada, né? Por outro lado, às vezes nós temos uma matéria dificílima, mas o professor conecta conosco de uma forma, né, que transforma o nosso aprendizado, que faz com que a gente até queira estudar aquela matéria. Por quê? Porque nós nos conectamos com aquele professor. Então, nesse sentido, né, a abordagem integrativa e responsiva traz esse olhar ampliado. Nós não vamos tratar o comportamento da criança, nós vamos entender quais são as causas, quais são as reações fisiológicas do corpo dessa criança que está levando a esta seletividade. Pode ser uma doença orgânica, pode ser uma questão de um trauma, pode ser uma questão de dificuldade com as texturas dos alimentos, né? Pode ser uma alteração do processamento sensorial, né? Podem ser diversas, pode ser que essa criança tenha esse trauma por ter sido muito forçada a comer determinados alimentos e eu vou ter que olhar para essa criança assim como um todo, né? Isso é um jargão, mas é importante, porque muitos profissionais e muitos pais olham para essas crianças com uma postura de julgador, né? Você tem que comer todos os alimentos, você tem que comer todo. Por que você não gosta do pastoso? Como assim? Tem que comer, né? Então, o que na verdade traz um prejuízo para a criança, né? Então, isso é importante a gente separar, né? O que é um comportamento seletivo que a gente poderia até dizer normal, aceitável e uma seletividade que necessita de um tratamento, né? Algo mais complexo, né? Na verdade, a gente começa a se preocupar com um sintoma de seletividade mais extrema quando essa criança tem um cardápio muito reduzido. Então, são crianças que aceitam de 5 a no máximo 10 alimentos. São crianças que não se alimentam com os mesmos alimentos da família, necessitando de preparações específicas para que possam comer. Desculpa. São crianças que muitas vezes não conseguem garantir todos os nutrientes que ela precisa, né? Macro ou micronutrientes. Então, são crianças que às vezes precisam de uma suplementação, né? São crianças que têm dificuldade no ganho de peso ou no ganho pondero estatural, né? Então, precisam de suplementos. Existem alguns seletivos extremos que necessitam de outra via de alimentação, né? E nós precisamos entender se esse seletivo ele não come grupos alimentares inteiros, né? Então, uma coisa é a criança não gostar de chuchu e abobrinha, outra coisa é a criança não comer nenhum vegetal, uma coisa é a criança não gostar de maçã,
outra coisa é ela não comer nenhuma fruta, né? Então, dentro da variedade do cardápio, dentro das suas necessidades nutricionais, há de que ter um balanço, né? Quando existe esse desbalanço, a criança não come nenhuma proteína, né? Aí sim é passa a ser considerado uma preocupação e uma necessidade sim de uma intervenção para que a gente possa ajudá-la, né? Crianças, por exemplo, seletivas que não participam de momentos de refeição em família, necessitam momentos sociais, né? Então esta seletividade está trazendo comprometimentos sociais, psicossociais para essa criança. Então, na escola ela não almoça, ela passa o dia inteiro sem comer, né? Então, quais são as consequências para a vida da criança? Então, nós temos que, aí sim, nos preocupar efetivamente. Essa criança fica até 2 horas à mesa sem conseguir se alimentar, né? Espera que todo mundo acabe e ela fica lá, né? E se não coloca aquilo que ela consegue, ela não come. Por exemplo, a Alexandra está colocando aqui: sou mãe e não consigo fazer minha filha comer alimentos sólidos de forma alguma. Não sabe mastigar de jeito nenhum, não sei mais o que fazer, ela tem 5 anos. Então, Alexandra, se a sua filha tem 5 anos e não sabe mastigar, ela já tem total consciência de que se ela for comer algo sólido, isso é perigoso para ela. A seletividade para ela é sobrevivência. Ela sabe que se ela comer algo sólido, ela corre risco. Porque se ela engolir, ela vai ficar asfixiada, ela vai ter um engasgo. Então, entendam, nesse caso, esse comportamento de luta ou fuga, de evitação, é um comportamento de sobrevivência. Você não tem como fazer sua filha comer, né? Ela primeiro vai ter que aprender a mastigar. Ela primeiro vai ter que estabelecer um vínculo de muita segurança com o terapeuta, né? Para que gradativamente ela possa aceitar novas preparações e se não é instrumentalizar, mas aprender a mastigar, né? Mas isso vai ter que ser feito de uma forma muito afetuosa, de criar um vínculo de muito afeto. Porque é isso que cura, né? É isso que trata, essa conexão com a criança. Ela vai precisar estar num ambiente de muita segurança, né? Então, quando você a pressiona, fala, eu não consigo você fazer comer, tenta comer ela entra naquele comportamento de luta ou fuga que não passa pelo cognitivo. Ela quer comer, só que ela não consegue. É a mesma sensação. Se eu te der uma cobra, se você tiver medo de cobra, eu falar, passa a mão, ela é boazinha, ela não faz nada. A gente não consegue muitas vezes, né? Se eu não conheço a pessoa, então, aí que eu não chego nem perto, não é? Então, ela sente a mesma coisa, ela tem medo, né? Eu não sei se ela já teve alguma experiência antes de engasgo, mas com 5 anos ela tem total consciência de que isso é um risco, né? Aqui a Dani tá falando, né, que a filha agora passou, tem uma sensibilidade muito aguçada ao cheiro e não consegue comer nada. Isso pode ser uma dificuldade para ela, né? Então, como nós podemos ajudá-la, né? Oferecendo alimentos que tenham um odor, né? Um cheiro menos acentuado. Nós podemos tampar o copo para que ela não sinta o cheiro. Então, vejam, ela tem uma reação fisiológica a determinados cheiros. Então, como eu posso ajudar a minha filha? Deixando as travessas mais longe, né? Iniciando com alimentos que tenham um cheiro mais tolerável, né? Criando essa condição, esse relacionamento de segurança para ela, tá? Aqui estava a Maíra estava falando, né? Minha filha tem 2 anos, só aceita leite, parece que tem fobia da comida, né? Pode ser, eu não sei, né? Qual a situação. Se ela tem um trauma ou se ela tem uma fobia, né? Isso tem que ser tratado. Então, a seletividade é uma consequência desse medo, né? Então, não adianta eu trabalhar o comportamento dela, né? Não adianta eu levá-la no supermercado para olhar os alimentos que tem, escolher o que ela quer comer, porque chega em casa ela não come, porque de novo é uma reação fisiológica, não passa pelo cognitivo. Então, quando ela olha aquilo, entra
eu não gosto disso, isso, tudo aquilo na cabeça que ela vivenciou, que ela tem de registro, transparece naquele momento. Então, a ajuda é muito além disso, né? De oferta, de treinamento, de você comer, eu te dou uma recompensa, né? Então, pega na cobra que eu te dou um presente. Será que eu vou pegar para sempre? Será que isso vai me tornar amiga da cobra? Então, é isso que o Dr. Porges tentou, né, através da teoria polivagal, nos mostrar, né, que é muito além do comportamento, que são situações, muitas vezes, automáticas, que nós não pensamos, né, que é o comportamento de luta ou fuga, que eu acho que quem tem um filho ou um paciente com seletividade já presenciou, né, eles saem correndo, tampam o nariz, saem desesperados, tampam os olhos, né? Não entram no restaurante, vão para debaixo da mesa, né? Isso é teoricamente, se a gente pensar, né? Isso é uma atitude inteligente? Não é questão de inteligência, né? É uma questão de sobrevivência, né? Mesma coisa, às vezes a gente vê um bicho, sobe na cadeira, faz um monte de... Fala, meu, o que eu fiz? Né? Mas o medo era tanto que você tem reações automáticas que não passam pelo cognitivo. Né? E aí, vamos pensar então agora como nós podemos ajudar essas mães, essas crianças que têm uma seletividade extrema, né? Além de procurar um profissional adequado, o que esses pais podem estar fazendo em casa, né, para já estar contribuindo para trazer mais tranquilidade para essa criança e gradativamente ir ajudando, né? O primeiro passo é nós trabalharmos o ambiente, né? Esse ambiente, ele precisa ser um ambiente de muita segurança para a criança, né? Ele precisa ser um ambiente que não tenha pressão, né? Essa criança não pode de forma alguma se sentir pressionada ou ameaçada para que coma, né? Então todas as falas que normalmente os pais usam, se você não comer, você vai ficar fraquinha, se você não comer, você não vai ser igual a sua irmã, se você não comer, você não vai viajar, não atinge, porque isso nós estamos usando algo racional, algo que tem que atingir o cognitivo da criança. E muitas das crianças seletivas, né, têm reações fisiológicas decorrentes de medo, trauma e de experiências anteriores negativas, que faz com que elas tenham comportamentos automáticos, baseados nas crenças que elas têm. Essa comida tem um cheiro horrível, eu não como isso. Ou quando eu comi, eu vomitei, nunca mais vou comer. Não vou pôr isso na minha boca. Então não adianta você dizer, se você não comer, você não vai crescer. Porque isso não passa pelo cognitivo dela, passa pela emoção, passa pelo sistema límbico, passa por todas essas outras conexões neuronais que não estão aqui no cognitivo, na área frontal, né? Então o ambiente precisa estar bem tranquilo, né? A refeição, né, tem que ser não a respeito dos alimentos. A refeição tem que ser, a conversa tem que ser sobre outros assuntos. Não, isso tá muito gostoso, você não quer provar um pouquinho? Isso é uma delícia, olha, seu irmão comeu, o papai comeu, tá muito gostoso, eu fiz com todo amor pra você, você não quer comer? Isso afasta a criança. Toda vez que nós nos sentimos pressionados para alguma mudança de comportamento, nós reagimos, né? Nós temos medo de nos frustrar e de frustrarmos o outro, né? Então, o momento da refeição, toda a situação que envolve alimentação para a criança seletiva, tem que deixá-la segura. Muitas vezes no instituto, nossas terapeutas, nós não utilizamos alimento nas primeiras sessões e vamos demorar muito para falar sobre isso, né? Com algumas crianças que apresentam esse sintoma de seletividade extrema, dependendo da causa, né? Então nós precisamos primeiro criar esse vínculo de afeto, criar essa sensação de segurança, né? De empatia real com a criança, para que ela relaxe
esteja disposta a se abrir para o novo, esteja disposta por ela mesma, pela motivação intrínseca dela. E eu vou direcionando possibilidades a partir do que ela aceita, né? Então, se eu tenho uma criança que só gosta de alimentos crocantes, se seu filho é aquela criança que gosta de alimentos crocantes, você não vai iniciar uma aproximação com alimentos que têm outras características, com alimentos ensopados, porque não é a preferência sensorial dele. Se ele não tolera cheiros, você não vai ofertar alimentos que têm um bacalhau, um cheiro de peixe, que o afasta imediatamente daquela refeição. E se for oferecer isso, que seja tampado e longe dele, né? Para que ele se sinta tranquilo e seguro e possa fazer parte da refeição, né? Outra coisa importante, né, é a estabilidade para o corpo, né? Então, que essa criança esteja confortavelmente sentada, num ambiente que ela se sinta segura, com os pés apoiados no chão, né? Numa cadeira que traga um conforto, para que a estabilidade do corpo esteja ok, para liberar a mente para pensar em outra coisa e não ficar se arrumando e não ficar sentando. Algumas crianças também se beneficiam com algumas atividades sensoriais anteriores à alimentação, né, para que elas possam se autorregular. Então, algumas crianças se beneficiam com jumping, empurrar alguns brinquedos mais pesados, né, pular corda, atividades proprioceptivas que têm necessidade de do uso de uma certa força, para dar uma regulada no sistema sensorial, para que ela chegue mais tranquila à mesa. Não existe receita de bolo, o que existe cada criança vai dizer o que ela precisa, né? E essa leitura dessa criança que vai direcionar, então ela se beneficia muito, né, quando nós não falamos sobre comida, quando nós não olhamos para ela, quando nós não a pressionamos a comer, né? Por que muitas crianças começam a comer conosco no instituto e não comem em casa? Porque no instituto elas se sentem seguras, não tem ninguém que pressiona. Tudo bem se ela não gostar e cuspir, né? E muitas vezes com os pais não é lhes dado essa chance, porque o pai oferta e já fica assim, né? Será que comeu? Será que deu certo? Isso causa muito medo, né? E a criança por si só, ela pode ter uma ansiedade grande, está relacionada à ansiedade também, né? Muitas crianças com dificuldades alimentares, com um sintoma de seletividade, têm uma extrema ansiedade. Isso dificulta também. Então, quando ela está mais tranquila, mais relaxada, sem pressão, ela pode, né, se abrir para o novo a partir do momento que parta dela esta decisão. E aí sim ela faz um registro positivo, né? Por isso que alguns pais não compreendem, né, quando crianças seletivas, por uma causa sensorial, vão à terapia ocupacional, fazem dezenas de sessões, anos de tratamento e não só com essa melhora do quadro sensorial, não voltam a ampliar o cardápio e não deixam de ser seletivas, né? Porque ela pode até melhorar a questão sensorial, mas ela não sabe ainda que se ela comer, ela não vai mais sentir aquele desconforto, entendeu? Ela aprende a mastigar, mas ela não aceita ampliar o cardápio, porque ela ainda tem aqueles registros, né, de que comer determinados alimentos causa um desconforto e uma insegurança para ela. Então vai ter que ser feito todo esse trabalho de muita conexão, de um ambiente de muita tranquilidade e segurança, um vínculo empático enorme com a terapeuta, para que ela possa se abrir e se possibilitar novos registros, né? Novas experiências que possibilitem novos registros. Yes, eu consegui comer e deu certo. Então, a repetição desses registros vai fazendo com que ela consiga ampliar o seu cardápio e comer de uma forma mais efetiva. Eu queria responder algumas questões que nos foram enviadas, né, para a live de hoje, né? Crianças do espectro autista,
né? Então, uma dúvida frequente, infelizmente não colocou o nome aqui, né? Colocou que muitas mães de crianças dentro do espectro autista relatam que seus filhos comiam de tudo e que param de repente passando a seletividade extrema, né? Isso acontece não só com as crianças dentro do espectro, né? Algumas crianças, conforme elas vão crescendo e desenvolvendo cognitivamente, as percepções delas também vão aumentando, né? Então, enquanto antes ela punha na boca e engolia e nem percebia, agora ela engole e percebe que ela tem um certo desconforto, né? Ela começa a perceber que determinados alimentos, determinadas características do comer não estão sendo confortáveis para ela. E essas experiências vão sendo registradas como algo negativo, né? E com isso, e também pela rigidez mental que muitas crianças dentro do espectro apresentam, né, essa inflexibilidade, eles passam a selecionar determinados alimentos e ficam naquele e não aceitam nenhum tipo de modificação. Então, isso é real também pela percepção e pela inflexibilidade mental, né, dessas crianças que vão se mostrando, né, mais, essa rigidez, né, vai se mostrando ainda mais conforme a criança vai crescendo, né, e vai tendo essa possibilidade de escolher e de mostrar o temperamento dela, né? Por isso que o trabalho não adianta só o trabalho sensorial, vai ter que existir também um trabalho dessa conexão com a criança, dessa ampliação do cardápio a partir do que a criança aceita, né? Com mudanças inicialmente de marcas, de preparações, para depois ampliação do cardápio, né? A Cristiane é uma mãe que agradece a live e que ela fala que o filho tem 4 anos, que desde a introdução alimentar ele apresentou seletividade alimentar, fez integração sensorial, há 2 anos ele faz TO e agora começou com uma psicóloga. Gostaria de saber se a seletividade alimentar tem cura. Boa pergunta, Cristiane. Nós acreditamos que é possível sim, né, a criança melhorar, ampliar o cardápio, né? Todos nós somos um pouco seletivos, ninguém gosta de tudo ou de todos os alimentos, todos nós temos preferências. O que é importante é que a criança consiga comer grupos alimentares inteiros, né? Vários grupos, mas não necessariamente coma de tudo, ninguém come tudo. Então, como eu falei, que ela coma alguma proteína, algum carboidrato, que ela tenha uma alimentação capaz de suprir nutricionalmente. Caso isso não seja possível, nós vamos precisar entrar com alguma suplementação, né? E aí sim nós vamos precisar da equipe médica, das nutricionistas, né, dos nutrólogos para nos ajudar nesta suplementação. Então, digamos que a criança não aceite nenhuma proteína e ela está em fase de crescimento, nós vamos precisar de um ajuste. E quem vai nos ajudar nesse ponto é a equipe de nutrição, que é capacitada para isso, né? E eu já te oriento, né, que essa área precisa de um olhar muito especializado, porque alguns profissionais ainda acreditam que forçando ou trabalhando apenas o comportamento da criança, isso vai ter um resultado a curto, médio e longo prazo. O que os estudos da neurociência, o que nós temos estudado de mais novo e o que tem sido aplicado com bastante sucesso em outros países, né, é esta conexão, né, esse entendimento de que muitos dos comportamentos seletivos são uma consequência de alguma dificuldade, de algum trauma, de alguma questão sensorial, né? Então nós precisamos olhar a raiz desse problema. E mesmo quando a raiz é sensorial, não basta apenas fazer integração sensorial, vai ter que ter uma aproximação dessa criança a esses alimentos. De que maneira? Segura, sem pressão, afetivamente, com empatia, partindo do que a criança aceita e das características sensoriais dos alimentos, né? Então existe todo um trabalho por trás para que isso seja feito, né? Então não são todos os profissionais, né, que ainda hoje têm capacitação para atuar com essas crianças, né? Porque é um grupo específico, né, que demanda um olhar
muito diferenciado, né, do que muito tempo. Isso eu tô te falando, Cristiane, porque nós recebemos muitas crianças que vêm de outros profissionais, inclusive psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, que foram forçadas a comer. E isso acontece o quê? Leva a um trauma. E aí essa criança, esse adolescente, acaba ficando muito mais seletivo pelas experiências forçosas que ele viveu, né? Pelos traumas, né? Muitas crianças com seletividade extrema, quando são maiores, são tratados, existe uma confusão e acabam sendo tratados como um distúrbio alimentar, né? Como se tivesse uma bulimia, uma anorexia. Né? Então são tratados de forma muito comportamental. Então você tem que comer este morango, dar 10 mordidas, depois lamber. Tem crianças adolescentes que nos relatam que vomitavam, que tinham náusea e que mesmo assim tinham que fazer isso, né? Então por que morango? Né? Não tem outra fruta de uma textura, de uma consistência que o agrade? Né? Então essas experiências negativas, né, que muitas vezes são introduzidas na boa intenção, né, durante as terapias de integração sensorial, durante as terapias emocionais, para que a criança seja, vamos tentar, vamos estimular a criança a comer, muitas vezes, como a gente fala, o tiro sai pela culatra, né, e a criança acaba desenvolvendo um trauma pelo próprio momento terapêutico. Né? Nos Estados Unidos eu até tenho uma colega que ela é responsável, né, lá no Arizona, por um setor que defende as crianças, né, que foram traumatizadas em processos terapêuticos, né, por terem sido forçadas, por terem sido não terem sido respeitadas nas suas preferências. Então isso é muito sério, né? E eu já viajei o mundo, já atendi pacientes fora do Brasil também, e posso garantir para vocês que isso não é só aqui no Brasil, é no mundo. Né? Crianças que são ameaçadas, crianças que são forçosamente, né? São forçosamente estimuladas a comer, né? Isso causa um trauma que vocês não têm ideia a longo prazo. Aí sim, a seletividade extrema esse comportamento fica muito enraizado e fica muito difícil de ser cuidado, né? Acho que temos tempinho ainda, vamos responder a pergunta da Maria Graciete. Ela fala que ela é mãe do Miguel, que tem 3 anos e 10 meses, que tem seletividade alimentar, dificuldade em mastigação, propriocepção e hipersensibilidade na cavidade oral. Faz acompanhamento com fono e recentemente começou a TO. Porém, a não aceitação dos alimentos me deixa angustiada desde o 6º mês, quando comecei a oferecer comidas sólidas. Gostaria de saber se você tem alguma dica para eu introduzir os alimentos na vida dele de forma prazerosa. Ele só aceita leite, sopa batida, suco e Danone. Nada que tenha que mastigar, já fez deglutograma, exame de refluxo e tudo normal. Então, Graciete, você já me disse que ele está em tratamento. Então, as colegas devem saber te orientar, né? O que eu te falo é, como ele ainda não sabe mastigar, não ofereça alimentos com texturas, porque ele ainda está longe disso, ele ainda está aprendendo a mastigar e provavelmente ele deve ter uma questão sensorial, oral, que o dificulta outras texturas. Então, o que nós fazemos nesses casos para tentar ampliar um pouco, né, é modificar marca. Então, por exemplo, se ele toma um Danone, um iogurte de determinada marca, tentar trocar a marca, né? Tentar, a gente sempre troca uma coisa, ou a marca, né? Ou, por exemplo, o sabor, comprar de outro sabor, que às vezes é mais difícil. Então, se ele gosta só de morango, a gente compra de uma outra marca de morango, sempre sem pedaço, na mesma textura lisa que a criança aceita, né? A sopa batida, você pode começar a fazer separando os ingredientes, né? Então, você faz uma sopa batida com determinadas cores, para não ficar monótono para ele. Né? Estimule a autonomia dele, para que ele coma sozinho, né? Estimule a curiosidade dele pelos alimentos. Que cheiro tem isso? Que sabor é? Né? Na hora da refeição, coma junto com ele, com a sua família, e não fale nada sobre alimentação, né? Não demonstre para ele a sua frustração
por ele não comer. É difícil para ele, mais do que você pode imaginar, né? Então eles também sofrem, porque apesar deles mostrarem, né, não demonstrarem muitas vezes, é difícil para eles sofrem também. Então tenha compaixão neste momento, você está seguindo, fazendo o que você pode, aí, procurando profissionais, né? Mas não se esqueça, né, de dentro das possibilidades que ele aceita hoje, de alimentos líquidos de textura única, variar as marcas, os sabores, as cores, né? E de comer com o seu filho, né? Introduzindo alimentos que ele consiga, né? Sucos variados, né? Modificando cor, sempre partindo do que ele aceita. Então, se ele aceita só iogurte vermelho, você vai mudando a marca de iogurtes vermelhos, até você conseguindo introduzir novos, aí, claro, com a orientação dos profissionais que estão acompanhando. Refeições tranquilas, sem pressão, dá um input sensorial para ele antes, né? Acho que a TO pode te ajudar para ele se autorregular, já que ele tem uma questão sensorial, né? E ele sentar à mesa com estabilidade e sem pressão. Não fale sobre alimentação na frente dele no momento da refeição, porque isso tira o prazer e o afasta, né? Tem um link que nós vamos colocar aqui para vocês, que é um e-book, que é como expandir o cardápio do meu filho, né? Então tem várias dicas de como você, mãe, e até profissional de saúde, pode ajudar neste processo de expansão do cardápio, partindo sempre dos alimentos e das preferências sensoriais da criança, né? Então acho que ele pode ajudar. Eu queria saber se ainda tem aqui. A Celita diz: meu filho de 4 anos deixou de comer todas as frutas e legumes há pouco mais de ano. Única fruta é banana assada, o único elemento é batata doce e inglesas assadas, né? Então, primeiro, Celita, precisamos entender o porquê que isso aconteceu, se foi algum evento traumático, se ele tem alguma outra questão, alguma outra preferência, o que foi que aconteceu, né? E você pode começar a variar, né? Pegando outros alimentos que tenham a mesma cor. Então, por exemplo, batata doce e inglesa, né? Você pode pegar a mandioca, por exemplo, que é meio parecida e você consegue fazer assado e tem a mesma cor. Então, você seguir alimentos que tenham a mesma cor e a textura que ele aceita, pareando com esse, para que ele possa expandir. Mas o mais importante é você entender o que aconteceu, né? Se ele aceita banana, ele aceita banana nanico, banana maçã, se ele não tiver nenhuma contraindicação, varie, né, os tipos de banana que você oferta para ele. Então, tem uma prata, maçã, nanica, né, aquela pequenininha, que eu esqueci o nome agora. Então, você pode criar variações a partir do que ele aceita, para criar essa flexibilidade, né? E não pressione, não transforme o momento da refeição um verdadeiro martírio, né, para ele e para você. E procure, né, um profissional que realmente possa te ajudar nesse sentido. Bom, infelizmente a nossa live está chegando ao final. Eu espero ter podido contribuir, né, com todas as mães e com todos os profissionais que lidam diariamente com crianças que apresentam esse comportamento seletivo. Não se esqueçam que a seletividade é um sintoma, né? E que muitas vezes esse sintoma é uma reação fisiológica, algo que não está bem com esta criança, né? Pode ser decorrente de um trauma, de questões sensoriais, de experiências negativas, né? E precisa de atenção, principalmente quando começa a comprometer o status nutricional da criança e o relacionamento socioemocional, tá bom? Muito obrigada, sigam as nossas redes sociais, não esqueçam de olhar os nossos livros, Porque Meu Filho Não Quer Comer, Uma Visão Além da Boca e do Estômago, que traz muitas informações e dicas, né, para essas crianças que apresentam desafios na hora de comer, tá bom? Muito obrigada, e nós vamos colocar o link do e-book, que pode ser muito útil para muitas mães. Muito obrigada, gratidão por me ouvir e até a próxima live. Até mais!